aí, você do outro lado da tela, vem com a gente que a gente tem informações muito importantes acerca do desenvolvimento do seu bebê, relacionados à introdução alimentar da criança. Bora lá? Se você não sabe, já faz um tempo que eu tive um bebê, esse bem aqui. E finalmente a gente chegou numa fase assim da vida dele que é muito importante para o desenvolvimento e também para a história dele, né, pessoal? Que é a introdução alimentar. A introdução alimentar é a fase da vida do ser humano, né, da criança, onde ela é apresentada aos alimentos. Não é uma fase na qual a gente pega os alimentos para nutrir o bebê somente, mas sim para ele descobrindo sabores, texturas, gostos. E eu vou contar aqui para vocês hoje o que são e quais são os sinais de prontidão que anunciam que o seu bebê está pronto para a introdução alimentar. Então, bora lá. O primeiro sinal de prontidão, e é o mais importante, tá, gente? Presta atenção, que o seu bebê deve ter, no mínimo, 6 meses de vida para que ele comece a ser apresentado aos alimentos. Então, se o seu bebê tem 6 meses de vida e mais os outros sinais de prontidão, então aí ele está ok, tá? Não pode ser só os sinais de prontidão e ter, sei lá, 5 meses, né? De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, é indicado que ele tenha no mínimo, né, pelo menos aí 6 meses de vida. E o Gael tá perto de completar 6 meses de vida, né, filho? Oh, meu Deus! O segundo sinal de prontidão, gente, é quando o bebê começa a apresentar interesse naquilo que você está comendo, né? Seja uma coisa muito gostosa, muito cheirosa, até alimentos menos comuns de bebê gostar. No caso, quando eu bebo café, o Gael sente cheirinho e ele já fica... Já é uma coisa assim que ele tem desde, eu acho que uns 5 meses mais ou menos, ele já tem isso de ficar olhando pra comida. A gente, às vezes, minha mãe tá comendo, sei lá, fruta, ou alguém tá comendo fruta, ele fica olhando assim, gente, de um jeito, como parece que ele vai devorar o alimento. Então esse é o outro sinal de prontidão que a criança deve ter pra começar a introdução alimentar, né, filho? O próximo sinal de prontidão é se o bebê, você tem que verificar se o bebê segura a cabecinha dele e o tronco, tá? Como assim, Vitória, segura a cabecinha dele? Gente, ele não pode mais estar fazendo aqueles movimentos assim, tipo, pra trás, pra frente, assim, que nem um recém-nascido faz. Você tem um bebê, você sabe muito bem como é que é. O recém-nascido, ele tende a ficar balançando assim a cabecinha. Se o bebê já sustenta, por exemplo, ó, o Gael, ele sustenta muito bem a cabecinha dele. Ele ainda treme um pouquinho porque ele é bebê, mas ele já sustenta a cabecinha. E o tronco, ele tem que saber sustentar o tronco e sentar, né, que já é o próximo sinal de prontidão. Sentar com o mínimo de apoio ou sem apoio nenhum. Quando eu coloco o Gael sentado, ele senta, mas ele ainda tomba assim um pouquinho para os lados. Às vezes a gente coloca algum apoio, né, do lado dele para ele não ficar caindo. Ele senta com o mínimo de apoio, eu posso dizer assim, tá? Ele não senta assim sozinho mesmo. Mas isso é perfeitamente normal. Se eu coloco ele na cadeirinha de alimentação, ele vai sentar direitinho, porque tem, né, todo aquele negócio em volta, mas ele já segura o tronco e a cabeça e ele senta com o mínimo de apoio, tá? O próximo sinal de prontidão é se o bebê segura objetos com a mão e leva na boca. Não é só devido à fase oral, tá? Isso é um sinal de prontidão também para a introdução alimentar. O bebê tem que estar levando as coisas à boca, como quem diz assim, se você dá um pão, ele vai botar na boca, entendeu? Porque o bebê tendo esse meio que reflexo, essa ação, então quer dizer que ele já tá pronto até para comer, né? Quando você for dar um alimento a ele, se for um modo BLW ou algo assim, ele vai conseguir colocar isso na boca, entendeu? Então é o próximo sinal de prontidão que o bebê deve ter. O próximo sinal de prontidão que o bebê deve ter, gente, é já ter eliminado ou estar pelo menos perdendo já um pouco aí, né? Quase completamente, vamos dizer assim, o reflexo de protrusão. O que é esse reflexo de protrusão, Vitória? O reflexo de protrusão é aquele movimento que o bebê faz com a linguinha quando você coloca alguma coisa perto da boquinha dele, tá? Se você coloca chupeta, por exemplo, se o bebê chupa chupeta, o meu chupa chupeta, mas se o seu não, ok também, você pode testar já com a colherzinha mesmo, tá? Se você coloca a colherzinha na boca do bebê, se ele fizer isso, ao invés
disso, então ele não perdeu ainda esse reflexo de protrusão. O reflexo de protrusão é isso, quando o bebê abre a boca e coloca a língua pra fora, porque é assim que ele aprendeu a mamar, sugar o peito da mãe. O bebê suga o peito da mãe assim, com a linguinha pra fora, tá? Então, pra ele começar a ingerir os alimentos, conseguir até a ajuda da língua pra engolir os alimentos, ele precisa estar perdendo ou ter perdido completamente esse reflexo de protrusão, tá? Na hora de mamar, ele ainda vai mamar desse jeito, não se preocupem. Mas ele precisa de perder esse reflexo aí pra poder aprender a comer, tá? E o próximo sinal de prontidão, gente, é que o bebê, ele precisa já estar fazendo movimentos meio que iguais, similares ao de mastigação. Como se o bebê tá mastigando, não tem nem dente. Alguns bebês nem tem dente, né? Mas é esse movimento assim, ó. Sério, cara, eu imitando uma criança. Eu acho que eu tenho 6 meses, filha. Gente, ele precisa ter ele precisa já estar com essas gesticulações, né? Tipo, chupando a linguinha, botando a língua pra fora assim. Chupando, quando vê alimentos, principalmente assim, quando você comendo alguma coisa, ele sabe, tá fazendo assim. O Gaio faz muito isso, ó. Quando vê a gente comendo, sabe? Então, isso é um sinal de prontidão também, tá? Pra finalizar o vídeo, eu só vou ler aqui um trechinho desse artigo que eu encontrei na Sociedade Brasileira de Pediatria, pra vocês terem certeza que vocês estão falando com uma pessoa que leu de fonte segura, tá, gente? A Sociedade Brasileira de Pediatria é um local, assim, né, onde médicos pediatras fazem textos, artigos, né, escrevem bastante sobre o desenvolvimento do bebê. Então, eu encontrei aqui esse artigo, tá? Onde ele fala assim: ao completar 6 meses de vida, grande parte dos lactentes, que são os bebezinhos que mamam, né, saudáveis, já apresentam capacidade para sentar sem apoio. Espera-se, né? Mas cada bebê tem seu desenvolvimento, tá? Sustentar a cabeça e o tronco e segurar objetos com as mãos e explorar estímulos ambientais, que são, né, fazem parte dos sinais de prontidão que eu já mencionei para vocês. Outras aquisições são o desenvolvimento oral, o desaparecimento do reflexo de protrusão e o aparecimento dos movimentos voluntários, independentes da língua, fazendo com que o alimento role na boca e a criança mastigue e também engula, tá, gente? É muito perigoso se o bebê mastigar, né, ficar e manter o alimento na boca. Ele pode acabar, sei lá, dormindo com aquilo na boca, se engasgar, enfim, Deus me livre. Estes são os aspectos motores que indicam que se pode iniciar a introdução de outros alimentos, denominada alimentação complementar. Então a gente pode falar que isso é a introdução alimentar ou a alimentação complementar do bebê. Por que complementar? Porque até 1 ano o leite materno, né, se o bebê mama, se ele toma fórmula, o leite, né, do complemento da fórmula, ainda é a principal fonte de nutrição do bebê. Não quer dizer que ele não vai absorver os nutrientes dos alimentos que a ele são apresentados. O que quer dizer é que a forma dele comer ainda é o leite. Até 1 ano mais ou menos. Até 1 ano mais ou menos os alimentos, eles são forma de alimentação complementar e introduzir, né, aí os alimentos à vida do bebê. Ó, aqui também tem uma tabelinha, eu vou deixar aí pra vocês a foto, que é muito interessante, tá? Como é que a alimentação do lactente, ela se decorre até mais ou menos 2 anos, tipo, mais de 2 anos, tá? Acima de 2 anos. Ele nasce e aí tem o aleitamento materno exclusivo, né? Até os 6 meses. Dos 6 meses a 1 ano, aleitamento materno e início da alimentação complementar. E 1 ano em diante, ele tem a alimentação da família e aleitamento. Se ele ainda quiser tomar leitinho depois de 1 ano de idade, ok, sabe? Mas ainda assim, o aleitamento, ele não vai ser a fonte principal de nutrição. A partir de 1 ano, o bebê já pode estar almoçando, jantando, tomando café da manhã, sabe? Assim, é claro que esses alimentos são introduzidos aos poucos, tá, gente? Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas informações. A gente adorou gravar esse vídeo. Eu amei gravar vídeo com essa criança linda aqui no meu colo. Meu Deus do céu, gostoso. E deixem seu like se vocês gostam desse tipo de vídeo, tá? Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos.
Vai seguir a gente lá no Instagram, que é @VitoriaMFonseca_, vou deixar aqui o arroba, porque é um arroba gigante. Mas é isso, gente. Eu ainda vou gravar mais vídeos sobre introdução alimentar. Então, deixa aqui nos comentários, deixa seu like, comenta lá no Instagram também, manda DM se vocês tiverem alguma dúvida. Se vocês quiserem mais vídeos assim, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.